Bom dia, dia 9 de abril de 2022, estamos em pleno sábado. Um bom dia a todos, uma ótima prática a todos, uma ótima leitura e ótimo estudo. Estamos no dia de sábado, lembrando que hoje nós estamos na página 49, nós vamos fazer a leitura da segunda estrofe do verso do capítulo 5 do livro Tao Te Ching. Livro este maravilhoso, um livro de extremo poder e entendimento do soltar. E nós vamos fazer aqui, trazer a ilustração, o entendimento, a lembrança daquilo que já está dentro de nós. Antes disso, eu quero responder algumas perguntas que foram colocadas no nosso grupo, no grupo de... Tô achando aqui, tá. No grupo informativo da classe de estudos do Consciência Infinita. Tem muita gente que entra lá no grupo, gente, e fica perdido, tá? Então nós vamos falar aqui novamente o que a gente vem falando nos vídeos. Este grupo na qual nós deixamos o link sempre abaixo do nosso vídeo aqui, é um grupo de informação, tá? Não deixa de ser um grupo de estudo. Grupo de formação da classe de estudos. A classe de estudos é uma classe paga. Pois bem, quem não tem ainda condições de pagar uma classe de estudos no valor de R$150 mensais, tá? Então o que a gente disponibiliza neste grupo que é gratuito para as pessoas que estão lá, mas a gente sempre pede que as pessoas, quando puderem, fazerem a transição, porque a gente deixa muito conhecimento também neste grupo. Então tem algumas perguntas lá que as pessoas colocam e muitas vezes as pessoas estão perdidas e são iniciantes no caminho da expansão de consciência, tá? Como, por exemplo, vou citar uma pergunta aqui que foi perguntada lá. A primeira pergunta: o que devo fazer para expandir a minha consciência? É uma pergunta muito simples de ser respondida, às vezes simples, às vezes não simples. Mas para expandir a consciência é preciso deixar a verdade penetrar primeiro em seu coração. Por que eu falo isso? Porque, gente, todo mundo quer expandir a consciência, quer a iluminação, quer buscar, mas ainda está preso nas questões materiais. Primeiro a pessoa precisa entender a si mesma, fazer o trabalho com a sombra, expandir a consciência, é não mais aceitar as coisas que estão vigentes no mundo, os acontecimentos do mundo. Isso já é uma expansão. Quando você busca o autoconhecimento, você já está no caminho da expansão de consciência. Você vai expandir mais a consciência a partir do momento que você começar a estudar e a mensagem entrar em seu coração. Você começar a estudar, começar a evoluir o processo, compreender a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para conhecer essa verdade, nós precisamos praticar a verdade. E aí vem a questão da meditação, das práticas, dia após dia. E tem uma outra perguntinha aqui também, gente, assim, que são perguntas de quem está iniciando. Então as pessoas ainda se inscrevem no canal, não sabem que tem um estudo aqui, a gente está postando estudo todos os dias, então se inscrevam, ative o sininho para receber as postagens aqui do canal, gente. Prestem atenção, é consciência isso. Se você quer expandir a consciência, você não está nem ligado que tem um estudo lá no canal, aqui no canal, não é lá, é aqui, que tem uma playlist que diz assim, ó, praticando a presença. Esse estudo, praticando a presença, é como você meditar, como praticar a presença de Deus em você. Tá? Então essa outra pergunta, como que eu vou... Como não dormir ou passar
para inconsciência quando está meditando. Gente, não existe inconsciência quando está meditando. Viram o tipo de pergunta? Como, vou repetir a pergunta aqui para que todos, tá? A gente não vai dar nome de pessoas, né? A gente não vai expor ninguém, tá? Mas a pessoa colocou o seguinte, para vocês verem o tamanho do problema. Olha só. Pessoal, é um grande prazer. Tarará, tarará, tarará. A minha primeira pergunta, e na verdade é um pedido, tá? De alguma dica como não dormir ou passar para a inconsciência quando está meditando. Não existe inconsciência quando está meditando, existe consciência. Acessar a consciência. Não existe inconsciência. Inconsciência é o estado que nós estamos agora. Nós estamos inconscientes, porque nós estamos inconsciente de quê? Da verdade. Então, quando nós acessamos a consciência, aí nós estamos conscientes da verdade. E como acessar a consciência, meu amigo? Meditar, praticar. Mas eu não consigo meditar. Então começa a fazer relaxamento do corpo. Se você pratica ou não uma yoga, então você começa a praticar uma yoga, pranayamas, uma respiração consciente. E aí você vai começar a tomar consciência primeiro do seu corpo. Você vai soltando a ansiedade, preocupação, os pensamentos, as larvas mentais, e você vai penetrando na consciência, você vai ficando mais consciente, ou seja, você vai expandindo a sua consciência. Então as perguntas que são respondidas são todas numa cajadada só. Gente, não existe outro caminho, meus irmãos, a não ser o estudo. Porque sem estudar, o querer é uma coisa. E quando a gente estuda, a gente começa a perceber que a gente está conhecendo o caminho, a gente é totalmente ignorante. Por quê? Porque a gente recebeu muitas informações. E isso não é um mal e nem um bem também, tá? Mas precisamos chegar no equilíbrio disso, ou seja, buscar a verdade. E para buscar a verdade, é preciso meditar, praticar e estudar todos os dias. Então é isso, a receita, não tem magia, como o professor Hélio Couto diz, não tem receita de bolo, não tem nada. É o entendimento, e o entendimento só vem quando a gente deixa a centelha divina trabalhar. Deixar a centelha divina trabalhar é entrar em estado de meditação, ler a verdade, deixar essa verdade penetrar em seu coração, mesmo com os acontecimentos na vida lá fora. Então muita gente acontece as coisas lá fora e as pessoas se auto-julgam, se punem, porque elas estão estudando e as coisas estão acontecendo lá, os problemas estão acontecendo, eu não tenho dinheiro, e ai. E aí o vitimismo, a preocupação, a autopunição e assim por diante. Então não tem outra receita a não ser os estudos, ok? E nós estamos aqui fazendo o trabalho, ajudando a todos. Nós temos a nossa classe de estudos, gente. De novo vou falar. Classe de estudos do Consciência Infinita. É uma classe de estudos onde a gente está estudando como lidar, como fazer o trabalho, entendendo a ação do ego, entendendo várias circunstâncias. Nós temos vários livros de estudos nessa classe que nós vamos passar por estes livros para chegar à compreensão no processo de individuação. Então é necessário que a gente trilhe esse caminho, tá? Para um entendimento maior. Então, assim, no YouTube tem muitos vídeos, tem muitos conteúdos, tem material pacas, não precisa nem entrar numa classe de estudos, não precisa gastar dinheiro com nada. É somente estudar, meditar e deixar a palavra penetrar em seu coração. Somente pegue uma Bíblia ou um livro do Joel Goldsmith ou mesmo o Tao Te Ching, lê aquilo ali, deixa aquilo penetrar em seu coração, ou seja, acredite na presença de Deus em você e que você não vai se iluminar assim, não vai precisar de estudo, nada. Mas como a gente sabe que a questão não é essa, então a gente oferece lá uma classe de estudos, onde as pessoas estão estudando, estão entendendo como que funciona essa parte do ego, essa parte do gostar e não gostar, a informação que tem lá. A gente está oferecendo aqui estudos gratuitos, são mais de 10 playlists já aqui no canal. Acessem o canal. Não é só os vídeos que estão rolando aqui, são as playlists que tem, que vocês têm playlist de estudos do livro do Joel,
tem estudos do Evangelho de Marta, que é um evangelho sensacional. Tem esse do Tao Te Ching. Então tem N estudos aqui que vocês podem, passo a passo, acessarem esses estudos. Ok? Então nós vamos agora partir para o nosso... Respondidas as duas perguntas, tá? Então agora nós vamos partir para o estudo. Então, vamos lá. Estrofe 2 do capítulo 5. Estamos na página 49 do livro, o Tao Te Ching. Para quem não baixou o PDF ainda, nós temos aqui abaixo deste vídeo, nós vamos deixar aqui o link da nuvem, tá? Da nuvem, no Drive, o Google Drive, da nuvem dos livros de estudos. Então nós temos lá os livros do Eckhart Tolle, do Joel, do Tao Te Ching, Mecânica Quântica, para os que estão inscritos aqui no canal acessarem e poderem estudar. Inclusive o Tao Te Ching, ok? O espaço entre o céu e a terra assemelha-se a um fole. É um vazio que não se distorce. Seu movimento é a contínua criação. Então nós vamos entender essa estrofe aqui. O espaço entre o céu e a terra, espaço, se assemelha-se a um fole. O que é um fole? Tá? É um vazio que não se distorce. Seu movimento é a continuação. Contínua ação. Continuação. Contínua ação. Continua a ação. Contínua ação. Fole, ó, um instrumento flexível que tem a utilidade de produzir correntes de ar. Então, aperta lá, produz uma corrente de ar. Aperta para cá, então ele está flexivelmente produzindo essas correntes de ar. Ele é fechado por 5 folhas, sendo 3 sanfonas e 2 planas. E contém duas aberturas em lados opostos. Pela abertura maior, que tem a função de uma válvula para o ar inflado, e pela outra menor, como um orifício, sai esse mesmo ar após circular pelo espaço vazio que existe no seu interior. O fole, portanto, possui internamente um vazio que tem potencialidade de se expandir e se contrair, assimilando e expulsando através dos movimentos alternados de compreensão e dilatação de suas paredes. O ar que não se consegue enxergar, mas que se percebe como vento quando é liberado por um pequeno tubo próprio para essa função. O mesmo ocorre com o espaço que existe entre o céu e a terra. Como o vazio interior do fole, ele contém o vazio com a energia de consistência sutil, não manifestada e, portanto, invisível. Esta energia, ao ser permanente comprimida e dilatada pelos equilibrados e incessantes movimentos do céu e da terra, libera a força vital que permite a geração, a criação e a transformação de todas as manifestações do universo. Estas visíveis e facilmente percebidas pelos 10.000 seres. Tá aqui. Vamos um pouquinho mais aqui para a gente dar uma compreendida na questão do fole. Quando o fole é expandido, o ar penetra com razoável facilidade no seu interior. Mas quando é comprimido, ocorre uma resistência, porque nesse movimento suas paredes exercem força contrária à pressão. Viram o que é o campo eletromagnético? Que recebem do ar o insuflado e contido, no seu interior. Esta relação de força-resistência comprova que naquele espaço existe uma vitalidade dirigindo o ar para o exterior, através do bico do fole, para se manifestar como vento e som. Este é o sopro que irá atiçar o fogo da lenha ou do carvão. Simbolicamente, portanto, se não existe o fole, o fogo não seria ativado. E se não existisse o vazio, no espaço entre o céu e a terra, não existiria a possibilidade da vida manifestada. Tá aqui, gente.
Tá toda a explicação como que funciona o campo eletromagnético. E lembram quando o professor fala o seguinte, que aqui a gente também vai ajudar nessa parte, quando algumas coisas que o professor fala e aos usuários de ressonância harmônica que estão aqui no canal, que vão assistir este vídeo, quando ele fala que a pessoa pisa o pé no freio. Pisar o pé no freio é colocar uma resistência naquilo que já é. Por exemplo, você faz o seu pedido lá na ferramenta da ressonância harmônica, mas você é totalmente apegado à vida material. E você tem seus boletos para pagar, suas contas para pagar e tudo mais, você precisa porque precisa de dinheiro. Então você está colocando porque a resistência vem do sentimento interior da pessoa. E você está colocando uma resistência enorme naquilo que já está vindo para você, uma forma de onda, uma forma de poder espiritual que está vindo para sanar. Mas você não deixa, porque você acredita que a vida lá fora é a sua realidade, não o seu interior. Então, a mudança, primeiro ela tem que ser mudada internamente, para a gente não acessar esta resistência do fole, porque o ar que é produzido, ou a ordem, como ele já explicou, quando ele emite a energia que produz o ar, o vento e todas as coisas manifestadas no mundo, isso já é a criação, já é uma força intrínseca que vem para o mundo externo, e é uma força automática, é o sistema. Não tem como a gente mudar o sistema. O sistema ele é autorregulador. Então, para a gente mudar o que a gente está manifestando, é preciso a gente seguir no rio da vida. Esse rio ele só tem um fluxo. Ele vai em direção ao oceano primordial, em direção ao vácuo quântico, é um campo atrator. E quando você emana uma onda negativa, aquela onda negativa não tem como ela ir e não voltar para você. Porque você é o ser que está produzindo a onda. E dentro de você existe o único ser, a única consciência, centelha divina, que é parte desse ser infinito. Então essa onda vai voltar para você. Então é por isso que quando a gente pisa o pé no freio, pisar o pé no freio é o sentimento que a gente tem em relação às coisas manifestas. É não entender que tudo já é. Então a gente acredita que existe um bem e existe um mal. Então por isso que a gente cria as coisas negativas. Vamos continuando aqui. Gente, outra coisa. Se vocês não entenderam algo ou alguma coisa do livro ou alguma coisa que a gente venha falando aqui, faça um comentário abaixo. No vídeo seguinte a gente responde, ok? Este vazio de manifestações, o Vu-Ji, ou Tal como absoluto, é a vida dentro dele. É a energia chamada no taoísmo de sopro inicial, repleto de vitalidade que permite a geração de todos os seres, em graus diferentes de condensação. É um vazio que não se consegue distorcer porque ele é anterior a todas as existências, inclusive a própria ideia de distorção. É a onda que sai. Primeira onda que sai do vácuo quântico, ela já sai criando tudo, manifestando tudo. Então não tem como mudar o ritmo, mudar mudar a conduta desta onda. Não existe. Usando-se a imagem do fole, céu e terra podem ser comparados às suas folhas superior e inferior. Quando elas se movimentam e promovem seus encontros e afastamentos, estimulam e dão início ou continuidade aos infinitos ciclos que mantêm a vida no universo. Exemplo desses ciclos são as rodas dos planetas, a alternância dos climas e a geração, criação e supressão da vida. Esse é o movimento da contínua criação e transformação de todas as manifestações e de todas as consciências de que nos fala o poema. O sopro que fica no espaço entre o céu e a terra, como se estivesse num imenso fole, é a energia que permite e sustenta toda essa movimentação. Então, o céu e a terra são exatamente aqueles que impulsionam a força vital que existe no vazio, possibilitando um movimento contínuo que cria e transforma todas as existências.
E o ser humano é aquele que vive no espaço entre o céu e a terra, sendo nutrido pela energia vital gerada nele e tendo sua consciência alimentada pela consciência do vazio. Vou ler de novo aqui, ó. Olha só. Todas as existências, certo? Eu, ser humano, eu, você, nós, como todos, é aquele que vive no espaço entre o céu e a terra. Lembram? Sendo nutrido pela energia vital que gera nele e tendo sua consciência alimentada pela consciência do vazio. Por isso que quando fala lá, dentro da nossa consciência existe o vácuo quântico, que é esse vazio que alimenta a nossa consciência, que é o infinito e invisível. Nada mais adequado para ele, portanto, que se orientar, nada mais adequado para ele, portanto, que se orientar também pelas leis que regem a conduta do céu e da terra, como faz o homem sagrado. O homem sagrado é regido pelas leis que funcionam entre o céu e a terra, pelas leis do vazio, que já é. E se o céu e a terra agem no mundo através da não intenção, se eles criam o grande bem que é a vida e a consciência de todos os seres, sem a intenção de fazerem o bem, os mestres taoístas ensinam que o homem deve também seguir esta mesma conduta para encontrar a naturalidade e a permanente sensação de boa fortuna na vida. Esta integração de todas as existências com o céu e com a terra é o alcance da união do homem com o tal, a união da sua natureza humana e visível com a sua natureza espiritual celestial e invisível. Ponto. Gente, sensacional isso aqui. Isso aqui já entra na resposta às perguntas que apareceram lá no grupo essa semana. Então, o que acaba acontecendo? Como que eu expando a minha consciência? Como que eu atinjo a iluminação espiritual? Ou como que eu entro dentro deste caminho para gerar um pouquinho de paz na minha vida? Como? A gente precisa entrar em contato com essa energia, ou seja, para entrar em contato com essa energia, nós precisamos estar em fase de frequência e vibração com a frequência do todo, no fluxo do rio da vida. Ou seja, nós precisamos soltar o mundo. Lembram que Jesus falou? Meu reino não é deste mundo. Logo, meu reino não é deste mundo, então nós precisamos soltar o quê? O mundo que nós estamos vivendo. Ah, mas a gente vai deixar de viver no mundo? Não, a gente não vai deixar de viver no mundo, mas a gente vai viver num mundo que a gente vai observar e olhar por detrás das aparências das manifestações, porque da onde vem tudo aquilo? Vem do infinito invisível, que é harmonioso e amoroso. Não existe guerra lá, lá não existe doença, não existe nada. Lá existe amor incondicional, alegria e harmonia. Ponto. E aí nós vamos começar a perceber que tudo isso que ocorre aqui é uma simulação para nossa própria evolução, para a gente compreender a nós mesmos. Porque quem que projeta o mal? Eu entendo uma coisa X, reproduzo Y. Daí eu entendo que aquilo é um mal, que aquilo é um mal que está me afetando e que aquilo não é certo. Pronto, está feita a confusão. Então nós precisamos entrar em estado de sã consciência. O estado de sã consciência é quando a gente começa a compreender. Primeiro, vou dar o passo a passo aqui, gente. Pegue na Bíblia, Sermão da Montanha. Entendam aquilo que Jesus está falando ali, que é o nosso passo a passo para a iluminação. Está ali, Sermão da Montanha. Ali está o passo a passo. Ali está todo o caminho, a verdade e a vida, o Sermão da Montanha. Depois, vocês peguem Joel Goldsmith. Joel Goldsmith é o entendimento do Sermão da Montanha. Depois vocês podem pegar lá, tem o Evangelho de Marta, que também Jesus explica muitas coisas. E assim por diante. E aí vocês têm o material do professor Hélio Couto. Viram que tem N caminhos para se estudar? E aí tem o canal aqui. Tem a classe de estudos que vocês podem estudar com a gente ao vivo, todas as segundas-feiras, às 21 horas. Então a gente está estudando lá sobre o ego, gente. Então uma coisa sensacional. Então caminhos para estudar não falta. O que falta é a vontade, a coragem e o amor a Deus.
para querer evoluir e para querer cumprir o seu caminho aqui na Terra. Então, a gente convida, Jesus convida. Jesus está voltando? Não, Jesus já voltou. Jesus está conosco. O Cristo está conosco até o fim dos tempos. E é por isso que estamos aqui, a cada dia compartilhando material rico, material valioso, material de estudo. Como a gente já tinha dito antes de a gente começar esse estudo aqui, é uma leitura superficial do livro, é um entendimento que vem através da consciência superficial, mas profundo, para vocês que estão iniciando procurarem o conhecimento desta verdade, que liberta mesmo, que liberta. Certo, meus irmãos? Ficamos por aqui, um ótimo sábado a todos e continuamos amanhã, no domingo. A paz do Cristo a todos, tenham um bom dia.